questões prementes da filosofia africana. Problema. O que é um problema? Da pergunta comum ao problema aberto. A vida é isto, um problema atrás do outro. Poucas vezes bem colocado, quase nunca bem diagnosticado. Filosofia africana, uma questão que parece simples. O que é um problema para a filosofia africana? Um problema é uma questão complexa, um obstáculo ou uma situação difícil que exige uma solução. Um problema é uma questão para a qual ainda não se há uma resposta clara ou consensual e cuja solução exige investigação, raciocínio ou reflexão. Não basta procurar uma informação já disponível. É preciso realizar um trabalho intelectual para chegar à resposta. Três aclarações. Primeira, nem toda a pergunta é um problema. Segunda, nem toda a dúvida é um problema. E terceira, os problemas não são apenas científicos. Primeira aclaração. Nem toda a pergunta é um problema. Há perguntas que parecem corretas, mas não podem ser respondidas de uma forma racional ou verificável. Essas não constituem verdadeiros problemas, mas apenas confusões formuladas como perguntas. Se nos perguntarmos qual é a cor do número 7, gramaticalmente a pergunta está correta, contudo, ela mistura categorias diferentes. Os números não possuem cor. Por isso, não há uma resposta racional possível. O problema não está na falta de conhecimento, mas na própria formulação da pergunta. Segunda aclaração, nem toda a dúvida é um problema. Se basta consultar uma informação já existente, como olhar para um relógio para saber as horas, não estamos perante um problema. Um problema exige pesquisa, cálculo, análise ou reflexão. Primeira aclaração. Os problemas não são apenas científicos. Alguns resolvem-se através da observação e da lógica. Outros exigem reflexão sobre valores, princípios e escolhas. Por isso, existem problemas científicos, matemáticos, filosóficos, éticos, políticos e jurídicos. Segundo os filósofos, existem dois mundos de problemas. A. Problemas empíricos. B. Problemas lógico-matemáticos. Ambos se distinguem pelo tipo de evidência ou de método necessário para os resolver.
Problemas empíricos. Um problema empírico é aquele cuja resposta depende da observação da realidade, da experiência ou da experimentação. Para o resolver, é necessário recolher dados sobre o mundo. Por exemplo, a lei da gravidade. Características dos problemas empíricos. Primeira característica: baseia-se na experiência sensível. Segunda característica: requer observação, mediações, experiências ou investigação de campo. Terceira característica: a resposta depende dos factos e dos dados consultados. Por exemplo, por que é que algumas plantas crescem mais depressa do que outras? Para chegarmos à resposta, precisamos consultar os dados. Nestes casos, não basta pensar ou fazer cálculos, é preciso observar a realidade. Problemas lógico-matemáticos. Um problema lógico-matemático é aquele cuja solução depende do raciocínio dedutivo, das regras da lógica ou dos princípios matemáticos. Não é necessário observar a natureza. Característica dos problemas matemáticos. Primeira característica: baseia-se na coerência lógica. Segunda característica: resolve-se por demonstração, cálculo ou dedução. Terceira característica: a resposta decorre das regras do sistema lógico ou matemático. Por exemplo, quantos são 125 vezes 48? Resposta: igual a 6.000. Problemas filosóficos. Muitos problemas filosóficos não são resolvidos apenas pela experiência nem apenas pela lógica. Exigem também deliberação conceitual ou reflexão crítica. A deliberação conceitual refere-se ao processo racional e intersubjetivo de examinar, analisar e ponderar conceitos ou propostas antes de tomar uma decisão. É a etapa em que se avalia o mérito ou o significado e as alternativas de uma questão. Exemplo: o que é a justiça? O ser humano é verdadeiramente livre? A inteligência artificial pode possuir consciência? Nestes casos, os factos empíricos podem ajudar. A lógica é indispensável para evitar contradições, mas é igualmente necessário analisar conceitos, avaliar argumentos e ponderar valores. Por isso, a filosofia ocupa um lugar próprio, utiliza tanto a experiência como a lógica, mas vai além delas ao investigar o significado dos conceitos, a validade dos argumentos e os fundamentos das nossas crenças e decisões. A filosofia como ciência dos problemas abertos. A filosofia não se define por um tema, mas por uma tipologia de problema, os problemas abertos.
Aqueles que, mesmo com todos os factos e toda a lógica disponível, permitem desacordo racional, informado e legitimado por pessoas igualmente razoáveis. Todas as outras disciplinas, da A de arqueologia a Z de zoologia, ocupam-se de problemas fecháveis ou fechados, problemas que, em princípio, com todos os dados e inferências suficientes, admitem uma solução única, de tal modo que quem discorda dela, a solução, neste caso, está apenas desinformado ou a raciocinar mal. Um bom teste de vocação filosófica é perguntar a quem quer ser filósofo se prefere problemas ou soluções. Filosofia, o amor pelos problemas difíceis. Filosofia não ama os problemas porque são agradáveis, mas porque aceita ficar com os mais difíceis, aqueles que nenhuma outra disciplina consegue resolver com os seus próprios métodos. Há mesmo um pequeno teste de vocação filosófica que vale a pena propor aqui a um aluno. Perguntar-lhe se prefere problemas ou soluções. Quem só quer soluções rápidas dificilmente sustentará o trabalho lento e, por vezes, desconfortável da deliberação filosófica. Três modos de classificar os problemas. A teoria da complexidade oferece-nos três critérios possíveis para classificarmos os problemas. Pela forma, critério linguístico; pelo conteúdo, critério temático; e pelo custo em recursos necessários para os resolver, critério computacional, que é o que aqui nos interessa. Enquanto o critério linguístico limita-se na forma, na morfologia das palavras, o critério temático focaliza sua atenção nos temas de uma determinada disciplina. Por exemplo, se olharmos para a filosofia, podemos dizer que a filosofia trata da existência de Deus, da natureza do conhecimento, do belo. E o critério dos recursos nos diz quais os recursos nós mobilizamos para resolvermos um determinado problema. Alguma analogia para compreender o critério dos recursos? Para compreender este critério, é útil recorrer a duas analogias que nos ajudam a fixar esta ideia. A primeira é se formos ao mundo dos animais. Se pensarmos em classificar os animais, podemos começar a classificá-los pela dieta deles. Os chamamos herbívoros, carnívoros, omnívoros. Podemos classificar este tipo de animal justamente pela matéria, o recurso que eles utilizam na sua alimentação. A segunda analogia é a dos imobiliários. Assim, podemos classificar as casas, por exemplo, pelo preço que valem. Dois tipos de problemas. Existem fundamentalmente dois tipos de problemas ao nosso dispor. Os problemas empíricos, que são aqueles que exigem de nós contacto com o mundo, observação, experimento, verificação de facto. Por exemplo, abrir o frigorífico para saber se há comida suficiente em casa. Ou verificar o nível de combustível no depósito do carro para uma viagem que entendemos fazer.
Em ambos os casos, não chega a apenas pensar. É preciso ir e ver, é preciso ir e constatar. Os problemas lógico-matemáticos, pelo contrário, são aqueles que exigem puro raciocínio, sem necessidade de uma nova observação, cálculo, dedução, demonstração. Se sabemos que o depósito cheio dá 150 km e que a viagem de ida e de volta soma 155 km, concluímos sem sair de casa que a viagem não é possível. A maior parte dos problemas reais, é preciso dizê-lo, combina os dois tipos de problemas. O próprio exemplo do carro junta a observação quanto combustível há e o cálculo chega ou não da viagem que entendemos fazer. A tentação cética. Alguns filósofos dizem que só existem estes dois tipos de problemas. O resto é ilusão. Só existem problemas empíricos, problemas lógicos matemáticos, ou combinação dos dois. E, no entanto, há um terceiro tipo de problema que esta divisão bipartida não consegue acolher: os problemas abertos. O exemplo fundador ajuda a compreendê-lo. Imaginemos duas pessoas que partilham todos os factos relevantes e todos os raciocínios logicamente válidos e que ainda assim discordam sobre se a festa deve ser no sábado ou no domingo. Nenhuma delas está desinformada, nenhuma raciocina mal. A diferença está numa preferência de valor, comodidade, tradição religiosa, gosto pessoal, que nem mais factos nem mais lógica conseguem dissolver. Chegamos assim a duas definições que se opõem e se completam. Um problema aberto é aquele em que, mesmo com toda a totalidade dos recursos empíricos e lógico-matemáticos disponíveis, e mesmo pensando num limite ideal de recursos infinitos, subsiste um espaço legítimo de desacordo racional, porque a questão é de natureza normativa ou valorativa, e não apenas factual ou dedutiva. Um problema fechado ou fechável, pelo contrário, é aquele que, com recursos suficientes, que podem faltar-nos de facto, mas que sabemos existirem em princípio, teria uma solução única, sendo o desacordo residual sinal de falta de informação ou de erro de raciocínio, e nunca de legitimidade equivalente entre as duas posições. Uma precisão merece ser sublinhada. O ponto decisivo da distinção não está em quanto sabemos hoje, mas na natureza em princípio do problema. Um problema fechado pode estar, de facto, muito longe de ser resolvido. Pensemos numa conjectura matemática ainda não demonstrada, mas sabemos que, em princípio, mais recursos do mesmo tipo, dedução, prova, resolveriam a questão. Um problema aberto, pelo contrário, não fica mais próximo de uma solução única por mais dados ou cálculos que se acumulem, precisamente porque o desacordo não é de natureza factual ou dedutiva, mas de valores. Nem tudo, nem nada, a humildade e a dignidade da filosofia. Duas objeções costumam surgir, ambas merecem resposta.
Então a filosofia resolve tudo? Logicamente não. A filosofia não substitui as outras disciplinas nos problemas fecháveis. A eficácia de uma vacina, por exemplo, não se discute em termos de valores, mas de dados. Reconhecer isto é um ato de humildade epistemológica, não de derrota. Então a filosofia não é mais do que escolher um corte do cabelo? Também não. Ou melhor, sim e não ao mesmo tempo. Escolher um corte de cabelo é tão filosófico no sentido metodológico quanto discutir a existência de Deus. Ambas são decisões normativas ou valorativas. Os problemas abertos do nosso tempo. Hoje, a revolução digital não inventou os problemas abertos, mas gerou-os de novo ou reabriu-os com urgência renovada. Vejamos 3 exemplos. Primeiro, a privacidade e os dados pessoais. A privacidade e os dados pessoais constituem um novo problema, sem precedente histórico direto. Nunca antes a humanidade teve de decidir, em tal escala, o que fazer com rastros íntimos de milhões de vidas. Segundo exemplo, a realidade virtual é, pelo contrário, um problema reaberto e tem um precedente filosófico clássico na alegoria da caverna de Platão, com a sua meditação sobre a relação entre aparência e realidade. Terceiro exemplo, a identidade pessoal digital. Os perfis online que cada um de nós constrói e habita reabre uma urgência renovada de questões clássicas de identidade pessoal, já discutidas por Locke, por Hume, entre outros. E fica para quem nos ouve ou para quem estuda. Chegamos ao fim deste percurso, longo, sinuoso, mas muito lindo e bonito. Algumas ideias merecem ficar gravadas. A filosofia não se distingue por um assunto, mas por um tipo de problema, o aberto. Um problema é aberto quando o desacordo racional persiste mesmo com recursos ideais por ser de natureza normativa ou valorativa. É fechável quando o desacordo é, em princípio, eliminável por mais factos ou mais lógica. A vida cotidiana, aliás, é feita maioritariamente de problemas abertos. Que carreira a seguir, que decisões de valor tomar, e não apenas das grandes questões acadêmicas. A filosofia relaciona-se com as outras disciplinas de forma dinâmica e recíproca, em sístole e diástole, nunca de subordinação nem de superioridade. E por fim, a escala não é a natureza. Um problema trivial como um corte de cabelo e um problema grave como a existência de Deus podem ser estruturalmente do mesmo tipo, abertos, diferindo apenas nas consequências que deles se seguem.